Olá, irmãos, tudo bem? Espero que você esteja bem, aonde quer que você esteja, que a graça e a paz de Jesus esteja aí com você. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos guie nesse estudo bíblico, que seja um momento relevante para as nossas vidas. Papai, diante da Tua grandeza, diante da Tua presença, a gente clama agora pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco, papai, nos usa a Tua palavra agora para rasgar o nosso coração, para que a gente possa aprender mais e mais do Senhor e chegar mais perto do Senhor. Esse é o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos na semana 14, o ano está acabando. Não sei como é que funciona para vocês, se as suas resoluções do final do ano são no final do ano, ou se você faz no seu aniversário. Eu faço no meu aniversário, mas é um bom momento agora de olhar para trás, avaliar aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus amadureceu no seu caráter, olhar para frente com esperança, com tudo que Deus ainda vai fazer. E é muito bom a gente ter a palavra de Deus, a gente ter uma comunidade para que a gente possa crescer juntos. Estamos na semana 14 do estudo bíblico. Estamos lendo Josué, estamos lendo também os Salmos. E hoje eu queria conversar com você no Salmo 54, Salmo de Davi. E eu gosto muito dos Salmos, porque os Salmos, eles nos mostram a vulnerabilidade humana, nos mostram a fraqueza humana, nos mostram os ups and downs da humanidade, os diferentes conflitos que o homem passa diante de Deus, né? Vivendo com Deus e lutando até com Deus naquela batalha interna. Você vê o mesmo salmista que glorifica a Deus, às vezes questiona se Deus está ouvindo a oração dele. O mesmo salmista que fala sobre a gratidão, fala sobre a angústia da alma, e é isso daí. Essa é a nossa vida, porque enquanto a gente está aqui, a gente passa por aflições. Então, ler os Salmos me aquieta nesse lugar, ler os Salmos me ensina nesse lugar de enxergar Deus mesmo diante das nossas fraquezas e vulnerabilidades. E aqui Davi, no Salmo 54, só para vocês entenderem um pouco, o que ele estava passando, eu quero só voltar um pouquinho na história, não sei se todos conhecem. Então, voltando um pouquinho na história, você vai lembrar que o povo de Israel, né, estava sendo liderado por Samuel está ficando velho, e os filhos dele não obedeciam a Deus. Então a liderança ali de Israel fala assim, não tem como nenhum dos filhos de Samuel liderar a gente, Samuel já está ficando velho, então eles vão para Samuel e pedem um rei. Ele fala assim, Samuel, é o seguinte, todas as nações aqui ao nosso redor têm rei, por que a gente não tem rei? Então, eles, ao invés de esperarem Deus, pedem um rei. Então Deus vai falar para Samuel, vamos atender o pedido deles, está tudo certo. Saul, eu escolhi Saul, então Samuel vai lá, unge Saul como rei. Saul começa a reinar, começa a liderar o povo de Israel. E aí, estava dando tudo certo até não dar. Porque Saul começa então, a desobedecer os mandamentos do Senhor, começa a desobedecer. Então tem dois eventos muito marcantes que estão lá em 1 Samuel. Um deles é quando os filisteus estão ali prontos para a batalha contra Israel. Saul está angustiado porque ele está com um número menor de soldados, o exército filisteu é maior do que o exército do povo de Israel, e ali, ele querendo falar com Deus e ter algum direcionamento de Deus sobre a batalha, ao invés de ele esperar Samuel voltar, ao invés de ele esperar Samuel chegar, porque Samuel era o único que poderia oferecer holocaustos e sacrifícios, o que Saul faz? Ele faz por si próprio. E ele não espera, e ele desobedece o mandamento de Deus. Ali, então, Deus reprova Saul. E ele fala assim, é o seguinte, você não mais vai ser rei de Israel. E num segundo momento, enquanto Saul Deus fala para Saul, é o seguinte, você vai lutar contra os amalequitas. E quando você for lutar contra os amalequitas, eu não quero que você traga nada, deixa tudo lá, só vai, faz o que tem que fazer e volta. Quando então Saul vai, vence os amalequitas, os soldados trazem despojos, e ele traz o rei vivo. Aí Deus reprova ainda mais Saul. E ele fala o seguinte, eu já te reprovei como rei, você não será mais rei. O Espírito do Senhor se retira de Saul, e ele fala assim, eu encontrei uma pessoa, um homem melhor do que você para ser o rei de Israel. Então, Saul entra em desespero, mas Deus já tinha feito o plano, Deus já tinha escolhido outra pessoa, e quem foi que Deus escolheu? Davi. Então, Deus manda o profeta Samuel ir até Jessé,
E chegando lá, ele escolhe Davi. Então, quero o irmão mais novo, o pequenininho, né, o menos provável para ser rei. Deus fala, é isso daí, ó, eu estou escolhendo Davi, porque eu não escolho diante como os homens escolhem, eu olho para o coração e eu escolho Davi. Samuel vai então, unge Davi rei, mesmo ele ainda sendo jovenzinho, tá lá cuidando das ovelhas. Deus ungiu Davi rei, mas ele não era rei ainda. Então, Davi, ok, acolhe a promessa, vou ser rei, mas ele continua lá, trabalhando com as ovelhas do pai. Saul, então, começa a ir por água abaixo. Então, um espírito maligno começa a perturbar Saul, ele não descansa mais, atormenta Saul o tempo todo. E aí, o que acontece? As pessoas do reino falam assim, Saul, tem um rapaz que toca harpa, e a gente pode chamá-lo aqui, para ele tocar para você e você se acalmar. Então, Saul manda trazerem Davi. Então, foi a primeira musicoterapia aí, na palavra de Deus aí. Então, vão lá, trazem Davi para Davi tocar para o rei Saul, para o rei Saul se acalmar. Então, toda vez que aquele espírito atormentava Saul, Davi tocava a harpa e ele se acalmava. Então, Davi já estava ali no contexto do reinado, no contexto do rei Saul. Então, muitos também conhecem a grande batalha dos filisteus contra o povo de Israel. Que vem então quem? Golias, um grande guerreiro do exército filisteu, afronta o povo de Israel e fala o quê? É o seguinte, se alguém me derrotar aí, acaba a guerra, vocês ganham, a gente perde. Então Davi, pequenininho, fala o seguinte, ó, você vem com espadas e você vem com armamento, eu vou com o meu Deus e eu vou te derrotar. Dito e feito, Davi, protegido por Deus, ungido por Deus, derrota Golias. Então Davi se torna um grande guerreiro ali no povo de Israel. Davi começa a ficar famoso lá, porque liberta o povo de Israel ali daquela batalha. Então Davi naquele momento começa então a viver no palácio, viver junto com Saul. Só que, enquanto Davi estava lá, tudo que Davi encostava a mão dava certo. Tudo que Davi fazia era abençoado por Deus. Todas as batalhas. Como ele começou a crescer tanto, Saul colocou ele como líder, lá, comandante dos exércitos, colocou ele como um topo lá de liderança. Então, tudo que Davi fazia, tudo que Davi encostava, todas as batalhas que Davi travava, ele saía vencedor. Até que um dia, né, eles voltando de uma batalha, eles entram na cidade, aí as mulheres estão lá cantando. Saul matou os milhares, e Davi matou dezenas de milhares, né? Imagina aquela festa, se fosse no Brasil, imagino já um batuque, um samba lá, aquela sonzeira, e aí as pessoas dançando e falando, Saul matou os milhares, mas Davi dezenas de milhares. Saul fica então furioso, porque, como assim? Eu sou o rei? E aí uma inveja demoníaca começa a tomar conta de Saul. A inveja cega, tá, pessoal? Quando a gente deixa isso dominar o nosso coração, a humanidade é capaz de fazer coisas horríveis. O que Saul faz por conta daquela inveja? Ele alimenta aquela inveja, ele alimenta aquele sentimento, e Davi, que estava ao lado dele, ajudando, travando as batalhas, então ele começa a olhar para Davi com ódio. E aquela inveja crescendo o faz, então, querer matar Davi. Então, ele começa a perseguir Davi. E Davi tem que fazer o quê, então? Fugir. Davi fugindo, enquanto Davi estava fugindo, ele se encontra em enrascadas. Ele vai e o exército de Saul vai atrás. Ele vai, o exército de Saul vai atrás. E chega um momento de perseguição, Davi se encontra num local chamado... Davi se encontra perto das colinas do deserto de Zif. Esse é o local onde Davi estava. Então Davi se esconde ali nas colinas. E enquanto ele se esconde ali nas colinas, tem uma expressão lá do Rio de Janeiro que chama de X9, né? O dedo duro. Então o pessoal dali que viu Davi vai para Saul e fala assim, ó, a gente sabe onde Davi está. Então eles vão lá, falam para Saul onde Davi está e Saul vai atrás. E aí... também tem lá em 1 Samuel que esse momento da perseguição, onde Saul vai perto das colinas de Zif,
era como assim, é uma colina, então você tinha lá o exército de Saul de um lado e o exército e Davi com seus homens de outro. Então, foi uma perseguição acirrada. Então, Davi estava ali com medo, Davi estava ali com sentimentos de morte, desesperado, porque eles estavam correndo, o exército de Saul estava perto deles e ele estava prestes a encontrar a morte. Então, esse é o contexto desse salmo que nós vamos ler. Davi está diante de uma morte que parecia acontecer. Davi estava diante de uma tribulação, Davi estava diante de uma circunstância, de uma pressão, um desespero, uma angústia que ele parecia que ia morrer. Então, ele estava enfrentando essa angústia a ponto de morrer, porque ele estava sendo perseguido, ele estava fugindo de Saul, Saul estava perto dele. Então, Davi, nesse momento de tribulação, de angústia, de perseguição, escreve o Salmo 54, que diz assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam. Homens cruéis querem matar-me. Homens que não se importam com Deus. A gente vai ler o resto do Salmo. Mas aqui, a gente já consegue mensurar um pouco da angústia de Davi. Mas, apesar da angústia, Davi conhecia Deus. Mesmo Davi sendo um excelente guerreiro, Davi matou leão, Davi matou urso, Davi matou Golias, Davi matou exércitos, Davi era um grande guerreiro, Davi era um baita de um performer na batalha. Mesmo ele sendo super habilidoso, mesmo ele sabendo do que ele podia fazer, ele sabia que a confiança dele não podia ser nele, a confiança dele era em Deus, porque ele conhecia a Deus, ele conhecia o poder de Deus, porque ele fala, defende-me pelo teu poder. Ele não está confiando no poder dele, ele sabia que o poder, que a segurança dele estava em Deus. Mesmo ele sendo um excelente guerreiro, ele sabia que Deus é quem sustentava, e ele tinha para onde correr. Então, já aqui a gente pode tirar uma lição, que muitas das vezes a gente se acha forte o suficiente, ou habilidoso o suficiente, ou inteligente o suficiente para lidar com as tribulações e com o dia mau e com as perseguições da vida. A gente não consegue. Se a gente não encontra em Deus a nossa segurança, a nossa confiança, se a gente não tem um relacionamento e a gente não enxerga o poder de Deus, quem Deus é, a gente fica sem para onde ir. E aí, o medo, que poderia ser um medo normal, como Davi sentiu medo, mas ele pega esse medo, ele pega a angústia e direciona isso declarando a confiança em Deus. Se a gente não tem Deus, o que acontece? O medo nos domina, o medo nos paralisa. E aí a gente fica travado, a gente não consegue olhar para o céu. Então, se a gente quer aprender com Davi, que era humano, e sentia medo, nós devemos desde já aprender que nós precisamos conhecer o Deus que a gente serve. Porque se a gente conhece o Deus que a gente serve, se a gente conhece o poder de Deus, nós sabemos que temos um Deus que nos ama e cuida de nós. E a gente pode ir para Ele todo o tempo. E aí, seguindo, no versículo 4, antes do versículo 4, é importante a gente lembrar uma coisa. Muitas pessoas pensam que porque a gente é crente, escolhido por Deus, filho de Deus, a gente não vai passar por lutas. Isso é uma mentira, né? Davi era um homem escolhido por Deus, ia ser rei de Israel. E ele enfrentou muitas perseguições até que a promessa que Deus prometeu para ele se cumprisse. Então, mesmo nós sendo filhos e filhas de Deus, salvos em Jesus Cristo, isso não vai excluir a gente da maldade humana, excluir a gente das lutas e das tribulações. Por isso que é muito importante a gente
saber para onde ir no dia mal. Porque não é uma questão de se vai acontecer o dia mal, é quando vai acontecer o dia mal. A gente não tem controle sobre as circunstâncias da nossa vida. Então, mesmo sendo cristãos, a gente passa pelo dia mal. No mundo tereis aflições. Mas, como Davi, nós precisamos correr para os braços de Deus. E, reconhecendo o poder, dizer como aqui no versículo 4, certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. E qual foi a estratégia? Qual foi a estratégia de Davi? O que ele fez? Deus, ouve a minha oração. Davi foi para a oração. No dia da angústia, da tribulação, para onde que Davi foi? Davi foi para a oração. É na oração que tudo isso que eu estou falando sobre a bondade de Deus, o poder de Deus, é ali que o Espírito começa a te revelar, porque Deus, Ele está se revelando, Deus está fazendo, Deus é soberano, Ele está no controle das coisas, o problema é que a gente não enxerga. Então, nós precisamos clamar a Deus para que, enquanto vivemos aqui, a gente reconheça a Deus, reconheça o poder de Deus e reconheça também o poder da oração. A oração, a gente não faz ideia do que é o poder da oração. Onde os céus se abrem e você tem o Rei dos Reis ali, ouvindo você, junto com você, ouvindo as suas orações e está ali, te ouvindo. A gente não sabe, a gente não reconhece o poder do Espírito Santo na oração, porque o Espírito Santo transforma corações. Na oração, Deus ele está muitas das vezes não mudando circunstâncias, mas primariamente mudando o nosso caráter, mudando o nosso coração e mudando a nossa visão. Mas na oração também, a oração muda ambientes. A oração muda ambientes. Então, por exemplo, às vezes você está travando uma batalha em casa, no seu casamento, que você já tirou day off, você já mudou de trabalho, você já diminuiu a hora de trabalho e continua as angústias. Você já antes você não tirava férias e você já está tirando aí 15, 20, 30 dias de férias, já comprou carro para a esposa, já trocou de roupa, já fez cirurgia, já fez um monte de coisa, já fez plástica, já foi para academia, está malhadão, a outra está malhadona e mesmo assim as angústias continuam. Então, tem coisa que é na oração que se trava. Tem coisas que é só colocando o joelho no chão que o Espírito começa a mudar o ambiente. Começa a mudar as realidades. Aí, às vezes, você acha que é coisas que você precisa fazer, mas a gente está lutando as batalhas com a arma errada. E Deus está falando, põe seu joelho no chão. Deixa eu revelar o meu poder. Deixa eu revelar a minha bondade. Deixa eu mudar a realidade do seu casamento. Deixa eu mudar a realidade da sua casa. Deixa eu encher essa casa com o Espírito Santo de Deus. Deixa eu mudar a realidade lá no seu trabalho, onde você também se sente perseguido, onde você também se sente, muitas das vezes, infeliz. Deixa eu mudar seu coração para que você possa reconhecer a minha bondade lá no seu trabalho, que muitas vezes você não gosta de trabalhar. Deixa eu mudar a realidade do seu filho. Deixa eu mudar a realidade da sua casa. A gente batalha isso, na oração. É na oração que o Espírito Santo de Deus nos enche dessa certeza. Sem oração a gente não consegue. Eu gosto muito de falar que é muito bom você ter um psicólogo, um conselheiro cristão, mas nenhum deles bate o Espírito Santo. E é na oração que o Espírito começa a ministrar cura e começa a limpar. Na oração que Deus nos fortalece, assim como fortaleceu Davi. Versículo 6. Antes de a gente ler o versículo 6, qual que é o resultado, então, de uma vida em que, mesmo diante das lutas, mesmo diante das circunstâncias, você encontra paz e você encontra refúgio no Deus Todo-Poderoso. Está aqui no versículo 6. No versículo 6 e versículo 7, é a prova quando a gente, mesmo diante da dor, a gente descansa no poder de Deus. O que diz lá no versículo 6? Davi falando, eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias. O resultado
de um coração que se derrama e encontra na oração, na revelação do Espírito Santo, a bondade, a confiança em Deus, o descanso em Deus, sabe o que é? Mesmo diante das circunstâncias, há louvor nos seus lábios e nos meus lábios. Mesmo diante das circunstâncias, há gratidão nos lábios. A Bíblia diz que o sacrifício que Deus aceita é um coração grato. É um coração grato. Então, mesmo diante das circunstâncias, Davi louvava, Davi exaltou o poder de Deus, engrandeceu e ofereceu sacrifícios a Deus e louvou a Deus, mesmo diante das circunstâncias. Isso daí é resultado de uma confiança no poder de Deus, mesmo diante das circunstâncias. E às vezes, irmãos, a gente fica esperando sentir para fazer. Então, por exemplo, você está abatido, você está triste, você está lidando com uma ansiedade. E aí você vem para a igreja, você vem para um culto, e porque você está abatido, você não canta. Porque você está abatido, você não ora. Porque você está sentindo dores profundas, você se cala. E aqui está falando, não. É nessas horas que você precisa confessar a grandeza de Deus. É nessas horas que você, mesmo que as suas sensações, mesmo que os seus sentimentos ainda não estejam no mesmo lugar das suas convicções, você declara quem Deus é, independente do que você está travando aqui dentro. É isso que Davi está nos ensinando aqui. Mesmo diante de uma batalha iminente, mesmo diante de uma grande perseguição, o que Davi fala? Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei, pois ele me livrou de todas as minhas angústias. E Deus tem nos livrado, irmãos. Deus tem cuidado de nós. Deus tem sido bom para com a nossa vida. E assim, o nosso grande exercício de reconhecer a bondade de Deus é porque nós somos muito ingratos. A gente quer sempre algo a mais, a gente nunca está satisfeito. A gente sempre quer uma promoção, uma casa nova, um carro novo, algo diferente. E aquilo rouba a nossa gratidão a Deus diária. E mesmo quando tem irmãos que estão passando dificuldade, Deus está nos ensinando mesmo diante da dificuldade, está provendo. E aí, uma coisa que é muito importante para a vida do cristão é que, independente das angústias aqui, independente das lutas aqui, Deus já nos deu o maior presente, que é a vida eterna. E essa realidade do reino e do céu e da vida eterna nos fortalece. Na oração, Deus vai nos revelando e vai nos fortalecendo para que a gente consiga, diante da luta, oferecer um sacrifício, um louvor a Deus e oferecer um coração grato, mesmo triste, mesmo chorando, mesmo doendo, mesmo sofrendo. Irmãos, tudo isso é um processo. É um processo. Esse mesmo Davi, que está confessando a bondade e a grandeza de Deus diante de uma batalha, diante de uma perseguição, ele muitas vezes fala porque está abatido a minha alma. Muitas das vezes ele vai e questiona se Deus está ouvindo a oração. Muitas das vezes ele lida com sentimentos internos que parece que ele vai morrer, porque nós somos humanos. No mundo nós teremos aflições externas e aflições internas. A pergunta é, como eu e você estamos travando essas batalhas? Nós estamos travando essas batalhas no nosso braço, como Saul fez. Saul resolveu no braço dele. Foi querer oferecer o sacrifício do jeito dele, no momento dele, porque ele achava que era ele que ia vencer a batalha e foi reprovado por Deus. Nós estamos lutando dessa forma, achando que nós somos o nosso Deus, nós controlamos a nossa vida, nós estamos escolhendo ir para a oração, colocar o nosso joelho no chão, declarar a bondade, a santidade, o poder de Deus e escolhendo descansar nele, mesmo que as nossas emoções não estejam lá ainda. Porque quando a gente vai, depois elas vêm. É assim, quando você declara, as emoções vêm depois.
A gente não pode esperar sentir para crer. Não, a gente precisa crer em quem Deus é. Precisamos crer na promessa de Deus. Precisamos crer na bondade de Deus, na santidade de Deus. E aí nossas emoções, que também são carnais, elas também estão num processo de cura. Então elas vêm sendo curadas, elas vão sendo trabalhadas. Aonde? Na oração. Não é sozinho. Não é na nossa própria força. Então, irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a travar as batalhas de joelho no chão. Que a gente, no dia mal, a gente não escolha reclamar de Deus. Que a gente, no dia mal, que a gente não escolha reclamar da vida. Mas que a gente, no dia mal, escolha louvar a Deus. Que a gente, no dia mal, escolha agradecer a Deus. De joelho no chão, mesmo doendo, mas sabendo que Deus está nos ensinando ali. E ainda crendo na esperança que um dia veremos o nosso Rei face a face. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima.